Queridos irmãos, queridas irmãs, então vamos gravar mais um vídeo. Esse vídeo é de número 165. Livro dos Médiuns, capítulo 26. Das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Observações preliminares. Então a questão agora é a questão de 287 no Livro dos Médiuns. Então Kardec diz assim aqui, ó. Pensa algumas pessoas ser preferível que todos se abstenham de formular perguntas e que convém esperar o ensino dos espíritos. Só que você vai ver uma coisinha aqui, né? Sem o provocar. É um erro. Então, Kardec está dizendo aqui que não devemos nos abster. Nós devemos provocar. Só que nós devemos provocar a evocação. Não só a evocação, como nós devemos também formular perguntas e interrogar os espíritos. Então veja bem, ó, os espíritos dão, não há dúvida, instruções espontâneas de alto alcance e que errôneo seria desprezar-se, mas explicações há que frequentemente se teriam de esperar longo tempo se não fossem solicitadas. Sem as questões que propusemos, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns ainda estariam por fazer-se, ou pelo menos muito incompletos e sem solução, uma imensidade de problemas de grandes importâncias. As questões, longe de terem qualquer inconveniente, são de grandíssima utilidade do ponto de vista da instrução, quando quem as propõe sabe encerrá-las nos devidos limites. É isso que o probleminha está aí, né? Encerrá-las nos devidos limites. E outra coisa também, nós já dissemos isso aqui já. Formular perguntas, fazer pergunta aos bons espíritos. 2022, com todo respeito, vai por nós aqui, vai pela equipe espiritual aqui. Não haja como muitos agem por aí, não, porque eu vou dizer um termo pejorativo. Não age como muitos agem por aí, não, sabe por quê? Porque senão você pode atolar os pés no lodo e só depois que você atola que você aprende que você descobre que é uma areia removediça. Que quanto mais você mexe, mais você se afunda. Então, é preciso tomar muito cuidado com essa questão, porque nós já dissemos aqui, 2022, nós não vemos importância alguma em interrogar os bons espíritos como Kardec, no momento da codificação da doutrina, fez. Ele sim, Kardec, era um ser preparado pela providência divina, um missionário. Ele veio justamente para provar que tudo isso que hoje nós desfrutamos é possível. Só que não é pelo fato de ser possível
que nós podemos, né, ousadamente fazer como ele. Porque não existe, com todo respeito, não existe pessoas preparadas igual a Kardec para ficar fazendo perguntas aos bons espíritos. Como já dissemos já também, quantos mil livros existe na literatura espírita? Nós já dissemos aqui, mais de 400 livros de Chico Xavier, mais de 400 de Divaldo Pereira Franco, mais de 300 livros de Carlos Bacelli, Camilo Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delane, sabe? 12 revistas da codificação espírita, 5 obras básicas da codificação espírita, obras póstumas, o que é o espiritismo. Tivemos a oportunidade de dizer aqui que o espírita, verdadeiramente espírita, que se entrega de corpo e alma aos estudos dessas obras todas que acabamos de dizer, ele não necessita, ele não vê necessidade de interrogar os bons espíritos. Porque, como dissemos, para você ver que eu não estou com problema de dislexia. Só o Livro dos Espíritos, 1019 perguntas e respostas. Então, se eu não encontrar no Livro dos Espíritos respostas que possa saciar as minhas necessidades, os meus desejos, eu posso largar a mão de viver, posso deixar de viver. Então, quem tem conhecimento da doutrina dos espíritos, ele busca a resposta. Agora que é o interessante. Quem tem conhecimento da doutrina dos espíritos, ele busca a resposta na literatura espírita, nas próprias obras escritas, psicografadas, né, que temos na literatura espírita. Mas na literatura espírita séria também. Não são esses livros trazidos das trevas de lá para cá, através de médios anticristo também não. Então tome cuidado. Vai ler um livro espírita, tome cuidado. Observe bem o médio, observe bem o espírito, observe o conteúdo. Tome cuidado, porque tem muitos, como se diz o ditado, tem muitos lobos por aí se fantasiando de ovelhinha e passando-se por ovelhinhas, viu? Tome cuidado com isso. Então, o espírita que tem conhecimento, ele busca na literatura espírita. Agora, aquele insaciável, ele fica batendo. Bate numa casa, bate noutra casa, bate numa casa, bate noutra casa. E buenas disse, daqui pai de santo, dali pai de santo, daqui pai de santo, dali buenas disse, preto velho, preto velho, preto. E quer saber de casamento, quer saber de namoro, quer saber de riqueza, quer saber. Aí acaba se complicando. Então, não vemos em 2022 necessidade nem de evocar. Aqui Kardec, na questão 287, ele deixou dessa forma para provar que realmente é possível, tanto evocando os espíritos, quanto não, obter respostas quando a pessoa interroga os espíritos.
tanto os espíritos bons quanto os espíritos menos, né, os mais inferiores. Mas é preciso tomar muito cuidado com isso, porque não há necessidade. Então, Kardec, nesse sentido aqui, nós temos que ficar muito atento com relação a essas instruções. Aí você pode me dizer, mas tem alguma coisa errada nessas instruções? Não, está tudo certo. Mas acontece que nós não vemos utilidade no ano de 2022, mediante todo o conhecimento que há na literatura espírita, que nós podemos explorar a literatura espírita e não ficar envolvido com fazer pergunta a pai de santo, a preto velho, nada contra, mas você entende, né? Nós não estamos preparados para poder formular perguntas corretas, condizentes, perguntas idôneas, perguntas prudentes, perguntas com um cunho moral. Para que também? Vamos saciar os nossos desejos na literatura espírita que já há hoje presente. Então, fora disso, estamos sujeitos a sermos mistificados. Fora do que nós estamos dizendo aqui, a pessoa está pedindo para ser mistificado. Olha, qual o espírito das trevas aí na erraticidade que quer me mistificar? Pode vir que eu estou aqui à disposição. Eu não ia vir não, mas eu vim, eu quero ser mistificado. Depois não reclame. Então, nós lamentamos muitas coisas, sabe? Então, conforme Kardec aqui colocou muito bem, se ele, veja bem, se ele não tivesse partido para as evocações, para as interrogações, o Livro dos Espíritos provavelmente não teria sido escrito, o Livro dos Médiuns, enfim, nenhuma obra da literatura espírita lá naquele momento, das 5 obras básicas, não teria sido escrita, porque tudo é obra dos espíritos. Kardec, vamos dizer assim, Kardec apenas compilou, Kardec ele se serviu ali de instrumento para poder passar para o papel e transformar em livro aquilo que os bons espíritos transmitiram. Então, não há necessidade. O livro dos espíritos, só que nós temos que ficar atento. O livro dos espíritos, ele nasceu de perguntas e respostas. Mas aí eu digo uma coisa. Quem formulou as perguntas? Quem interrogou os bons espíritos? Quem? Eu podia dizer assim, nem é quem, que formulou, que interrogou. Porque ali é o que, não é quem. Porque quem era o Hipólito Leonard Rivail. E o que? Nós não sabemos. O que está além. Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. Hoje em dia, com todo respeito, aponte-me um ser do nível de Hipólito Leonard Rivail com essa capacidade de formular as perguntas, 1019 perguntas, e depois interrogar os bons espíritos meticulosamente. Porque ele era uma pessoa sensata. Kardec não brincava de espiritismo. Até porque espiritismo não existia, né? Isso aí foi um nome criado por ele
e pelos bons espíritos. Você sabia, né? Espiritismo, esse termo, esse nome não existia. Isso aí é um termo criado, termo. Mas tem um porquê esse termo também, espiritismo. Só que não é o momento agora. Mais adiante a gente explica a respeito. Então, Kardec, com toda a humildade dele, ele generalizou, como se todo mundo pudesse fazer o que ele fez, interrogando os bons espíritos. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Ele deixou dessa forma aqui para que pudéssemos raciocinar. Porque os seres evoluídos, eles são humildes, eles agem na humildade, né? Mas de jeito nenhum. Vamos simplificar. Se a doutrina dos Espíritos não tivesse sido codificada por Hippolyte Léon Denisard Rivail, aponte-me um ser humano no ano de 2022 que poderia substituir Hippolyte Léon Denisard Rivail, com todo respeito, na face da Terra, em 2022, ainda não existe. Do corpo físico, não. Kardec é muito grande, gente. Kardec, ele se escondeu, esse ser se escondeu atrás dessa indumentária, né? Ele se escondeu atrás desse corpo físico. Hippolyte Léon Denisard Rivail não é o que nós imaginamos, não. Nós não temos noção do sol que é esse espírito. Esse espírito é grande demais. Esse espírito eu posso dizer para você com todo respeito, é um dos ministros de Deus. Não vou dizer assim do mesmo nível que Jesus, porque não temos noção de evolução, não. Mas, de acordo com a minha ignorância aqui, e conforme eu consigo enxergar esse parâmetro evolutivo, não está muito longe de Jesus, não. Hippolyte Denisard Rivail não estava muito longe de Jesus. São seres que antes do Cristo vir aqui há 2000 anos atrás, ele se reuniu com eles nos planos maiores, né, muito distante daqui, para nos amparar. Seres luminares, ministros de Deus, Hippolyte Léon Denisard Rivail também, só que se ocultou, porque quem deve aparecer é Jesus. Quem deve aparecer é Jesus, mais ninguém, né? Como, por exemplo, esses dias atrás fizemos alguns comentários a respeito de missionários. É preciso tomar muito cuidado com isso, com esses termos. Às vezes, aqueles que proferem algum assunto, tem que tomar muito cuidado. Dizer que Jesus foi um missionário, ou melhor, é um missionário, Jesus não é missionário. Jesus não é missionário e nunca foi missionário. E nunca será um missionário. Mas por quê? Porque Deus, nosso Pai, concedeu a ele, simbolicamente, o título de guia. Guia. Guia está além de missionário.
que nós conhecemos, Deus concedeu apenas a Jesus o título. Você entende que esse termo título é simbólico que eu estou usando aqui e que Deus o concedeu. Mas você entende que Deus apenas concedeu a um ser o título de guia da humanidade. Então, o guia está além de missionário. Missionário está abaixo do guia. Então, me aponte um outro ser que possamos dizer assim: esse também foi um guia apontado por Deus. Não existe. Nós temos que agir com prudência, gente, com bom senso, reconhecendo o lugar de cada qual na hierarquia divina e na hierarquia evolutiva. Às vezes, o que não permite com que as pessoas ajam dessa forma é a ignorância, é o orgulho, sabe? Em não querer admitir. Mas no fundo a pessoa sabe que tem fundamento. Então, guia e modelo, o qual todos nós devemos seguir, Deus concedeu esse título apenas a nosso Senhor Jesus Cristo e a mais ninguém. Então, Jesus não é missionário. Ele é guia, ele é o modelo, o qual nós devemos seguir. Ah, mas tem fulano, tem ciclano, tem bertano que nós devemos seguir. Bom, cada um segue quem quiser. Eu sigo Jesus e pronto. Não preciso de mais ninguém. Ah, porque fulano é um exemplo, graças a Deus que fulano é um exemplo. Graças a Deus. Mas ele não é o modelo. Modelo nós já temos, que foi apontado por Deus. Então você entendeu que a gente tem que tomar muito cuidado com esses termos assim? Da mesma forma que Kardec, ele está generalizando. E, por exemplo, aqui, ó, pensa algumas pessoas ser preferível que todos se abstenham, né, de formular perguntas e que convém esperar o ensino dos espíritos, né? Convém esperar o ensino dos espíritos. Todos imaginam desse jeito. Sem o provocar. É um erro, Kardec está dizendo. Os espíritos dão, não há dúvida, instruções espontâneas, de alto alcance, e que errôneo seria desprezar-se. Errôneo seria desprezar-se. Mas quais são essas pessoas sérias, à altura, moralmente, intelectualmente, do nível de Kardec? Então vamos reconhecer, gente, a nossa inferioridade, vamos procurar reconhecer o nosso nível evolutivo e vamos ficar quietinho, vamos nos contentar com a literatura espírita. Eu não sei se, acredito que Emmanuel, ele disse, parece que é Emmanuel mesmo, se não for você me perdoa, mas existe isso aí na doutrina dos espíritos, que apenas o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro para ser estudado 400 anos. Agora, estudado e a prática. Porque não basta você ter teoria, você tem que ter prática também. Por isso que os estudantes de medicina, eles estudam 6 anos, vamos pensar assim, eles estudam 3, 4 anos, teoria, depois eles mesclam teoria com prática, prática com teoria. Porque termina os 6 anos de faculdade, se ele não foi para a prática, ele
não vai saber nada de medicina. Né? Aí ali ele tem, eles vão para os laboratórios, né? Então ali tem os ratinhos de cobaia, né? Os coelhinhos de cobaia, que eles operam eles ali e tal, a situação, essas coisas todas. Então, qual o único guia aqui na Terra da humanidade? Qual o único guia e modelo? Guia e modelo. E ainda mesmo apontado por Deus. Eu desconheço outro que nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo está além de missão. Então, quando falasse em missão, não pensa no Cristo, não. Pensa em Kardec, pensa em Moisés, pensa em Chico Xavier, pensa em Divaldo Pereira Franco, Joana d'Arc, mas não pensa em Jesus, não, porque Jesus é guia e é o modelo qual todos nós devemos seguir, né? Então, agora no próximo vídeo, mas no próximo dia.